Sérgio, muito obrigado. Eu queria cumprimentar todos. Permitam-me cumprimentar em especial o meu jovem assessor diplomático quando eu era Ministro da Defesa e hoje magnífico Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo, Dr. Paulo Lourenço. E também queria deixar uma palavra ao Sérgio, porque eu tenho muito gosto em estar na Fundação Fernando Henrique Cardoso pelo nome que ela transporta. Nos países latinos, em especial, eu costumo dizer que as reputações são póstumas. Sobretudo quando se tem a certeza que a alma que tem a reputação já não volta. Mas eu tenho bastante alegria que dentro das dificuldades que certamente serão superadas do ponto de vista económico e institucional que o Brasil tem vivido, que também tenha havido espaço para se perceber o que eu, na Europa, sempre achei, mas quando vinha ao Brasil não tinha a certeza que as pessoas achassem. Ou seja, o reconhecimento que o grande presidente que o Brasil teve na etapa democrática e contemporânea se chama Fernando Henrique Cardoso. Foi ele que estabilizou os fundamentais macroeconómicos do Brasil. E continuar o trabalho dele, pelo menos parcialmente durante um tempo, é um mérito. Mas não esqueçamos que o mérito deve ser atribuído ao seu primeiro autor. E eu também eu acho que o presidente Fernando Henrique Cardoso, do alto da sua sabedoria e da sua provecta idade, vê hoje a sociedade brasileira ter um reconhecimento bastante mais evidente que o homem que permitiu um Brasil emergente com muita força e com um setor privado muito relevante e um Estado que aprendeu as lições das crises financeiras, se chamava Fernando Henrique Cardoso. Queria deixar esta palavra porque é dita com, acho eu, inteira justiça e muito gosto pessoal. O tema que o Sérgio me propôs é um tema talvez um pouco pomposo na sua enunciação, mas a verdade é que se cada um de nós olhar para a Europa de todos os pontos cardeais possíveis, a palavra que encontra neste momento, em primeiro lugar, é crise. A Europa tem um problema muito sério em aberto, que é a sua relação com a Rússia. Tem um problema que pôs em risco ou em colapso o seu sistema de decisão, chamado refugiados. Tem um problema com uma dimensão inteiramente nova, que é terrorismo fundamentalista no seu território e com recrutamento no seu território. Tem uma questão muito sensível que se julgará no próximo dia 23, que é o referendo sim ou não à pertença à União Europeia do Reino Unido. Tem, e essa é uma questão muito mais estrutural, uma séria dificuldade com a globalização e uma perda de competitividade que não nasceu com a crise financeira, mas nasceu com a digitalização da economia. Desde que a economia se transformou numa economia digital, a Europa está a perder competitividade. E sabe-o. Eu gostaria de abordar cada um destes pontos de uma forma organizada, tendo sempre como ponto de partida um facto que é a minha premissa de raciocínio. A Europa é maravilhosa do ponto de vista da cultura e da civilização, mas a sua história política é trágica. E o século XX europeu é o século dos totalitarismos.
Foi na Europa que o comunismo, primeiro, e o nazismo, a seguir, nasceram, se desenvolveram e cercearam a liberdade de centenas de milhões de pessoas. E, portanto, eu acho que nós temos sempre que ter a noção que o que nós conhecemos da Europa na sua história política e nas suas constantes diplomáticas é o conflito entre Estados-nação. Ou entre Estados e nações sem Estado. O que nós conhecemos com a União Europeia e antes a Comunidade Económica Europeia foram as décadas de paz e de prosperidade que mais marcaram a Europa. Se tudo isto se perder ou estiver em risco, ninguém sabe o que é o dia seguinte. Esta é a minha premissa. O que não evita que eu seja, às vezes, pessimista ou, diria eu, de forma mais preocupante, meramente realista, e hoje isso na Europa é uma forma de pessimismo. Primeiro ponto, e porquê é que eu começo pela questão da fronteira com a Rússia, onde eu sou heterodoxo e iconoclasta. Se estivesse aqui o meu querido amigo José Manuel Durão Barroso, com quem eu tive uma coalizão, como se diz no Brasil. Não uma colisão, uma coalizão. Uma coalizão, não? Éramos só dois, não é? Não tinha partido nanico, né? Não. Mas é uma pessoa com quem eu gosto muito de conversar sobre política externa. Teríamos, porventura, uma opinião diferente. A primeira, eu vou começar por aquilo que é mais distante, mas se vocês pensarem bem, porventura tem mais a ver com as urgências da Europa. Onde é que nasce a crise dos refugiados? Nasce na Síria. Metade dos refugiados são originais da Síria. A crise dos refugiados hoje em dia já não tem só a ver com a Síria, mas nasceu na Síria. Onde é que são treinados os novos terroristas, que são franceses ou belgas, de 20 anos, com graves lacunas de conhecimento e enormes vulnerabilidades do ponto de vista da manipulação? Nasce em campos de treino na Síria, na Líbia e ainda no Iraque. Porquê é que eu faço estas duas perguntas? Porque para resolver o problema da Síria era preciso um acordo entre o Ocidente e a Rússia. A partir do momento em que se tornou clara a posição americana, no boots on the ground, não haverá uma solução militar para a Síria, e nós já sabemos isto há pelo menos 2 anos, depois daquela hesitação do presidente Obama, vou à guerra, não vou à guerra, vou à guerra, não vou à guerra, acabando com um voto negativo no Parlamento inglês e uma decisão de não optar por uma solução militar na Síria, nós todos sabemos, os que já fizemos diplomacia, que quando se fala em solução política, isso quer dizer uma única coisa: legalidade internacional, Nações Unidas, Conselho de Segurança, acordo entre os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Ou seja, acordo entre os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, a Rússia, que é frontliner na questão da Síria, e a China, que nunca toma o microfone nessa questão em primeiro lugar, mas normalmente tem alinhado com a Rússia. E se nós sabemos que é decisivo um acordo com a Rússia para estabilizar a questão da Síria, e se nós até podemos dizer hoje que se a Europa tem investido politicamente numa relação estável com a Rússia, teria provavelmente poupado em grande medida a crise dos refugiados que hoje vive,
e teria evitado um campo operacional privilegiado para o treino dos terroristas que matam e se suicidam na Europa. Quem saiba que a política externa é 90% realismo e 10% idealismo, mas também quem saiba que não há objetivo mais idealista do que evitar a guerra, por muito que isso implique compromissos realistas, razão de Estado, soluções possíveis, é evidente que a Europa, quando há 2 anos abriu um confronto estratégico com a Rússia por causa da Ucrânia, a meu ver, não escolheu o que era a sua primeira prioridade, que era resolver o problema da Síria enquanto ele era resolúvel. E ele só era resolúvel com um acordo estratégico sobre a questão síria com a Rússia. As coisas, dizia o presidente Reagan, as ideias têm consequências. E dizia alguém também bastante interessante que as ideias não têm culpa nenhuma daquilo que os homens fazem delas. Mas é verdade. É por isso que eu começo com a de fronteira mais distante. Nós não escolhemos os nossos vizinhos, só escolhemos os nossos aliados. Quem conhece a história da Europa sabe como na história da Europa é permanente a questão da Rússia. E nós temos que ser capazes, sobretudo aqueles que pensamos até de uma forma mais ideológica, de perceber isto. A Rússia é milenar. O que foi um intervalo na Rússia foi a União Soviética. Durou 70 anos. O que está hoje na Rússia é a Rússia que já lá estava antes, sob outra forma. O que é que eu quero dizer com isto? A Rússia será sempre, de alguma maneira, imperial, centralista e autoritária ou autocrática. Porque senão a Rússia desintegra-se. A Rússia tem mais de 90 nacionalidades no seu território. Atravessa a fronteira de 2 continentes. Nós não vamos mudar a Rússia. A pergunta pertinente é se nós precisamos, nós, europeus, nós, ocidentais, se precisamos de uma relação estável com uma Rússia que é diferente de nós. E eu acho que nós precisamos. Entre outras razões, porque se o mundo daqui a 30 anos, do ponto de vista da balança de poder, for um mundo que não tem apenas uma superpotência soberante, os Estados Unidos, mas tem um equilíbrio ainda por definir entre a superpotência que sobrou, Estados Unidos, e aquela que é emergente, China, perguntemos a nós próprios, a Rússia estará mais perto de quem? Ou menos distante de quem? Eu acho que a Rússia poderia estar mais perto da Europa num mundo com essa bipolaridade. Mas não tenho a certeza disso. Mas há uma coisa de que eu estou absolutamente certo. É que a Rússia é um dos poucos aliados possíveis da Europa na questão do fundamentalismo islâmico. Porque o tem dentro de casa. De onde? Eu recomendo muito àqueles que acham que a diplomacia é um exercício de ideologia. Que acham que a política externa é o domínio da utopia. Eu não acho nada disso. Sou mais modesto. Limito-me a achar que é a defesa dos interesses permanentes dos Estados num concerto internacional o mais pacífico possível. Todos os avanços que ganharmos em matéria de direitos humanos são avanços que vão progredindo. Isso é indiscutível. Mas com toda a franqueza, eu começaria por aqui por dizer que a primeira matéria que está em aberto na definição estratégica da Europa é que é preciso encontrar um modus vivendi com a Rússia. Ele é essencial para resolver problemas que impactam na Europa. E eu não tenho, por exemplo, a certeza, vou apenas fazer uma especulação, que nós, na Ucrânia, como antes na Líbia, não tenhamos aceito como europeus fazer o que os Estados Unidos queriam
que alguém fizesse, mas não queriam ser eles a fazer. Sucede que as consequências sofremos-las nós, na Europa. O terrorismo é na Europa que impacta, porque os Estados Unidos souberam proteger a sua segurança depois do 11 de setembro, com erros, com acertos, mas não houve um segundo 11 de setembro. Ora, o terrorismo é na Europa que impacta e a crise dos refugiados é à porta da Europa que veio bater. A segunda questão que eu queria mencionar aqui, indo um pouco mais para sul, eu gostava de sugerir uma... Estou muito fascinado, já disse isso outro dia ao Sérgio, ambos somos leitores compulsivos e particularmente quem anda de avião tem que ter uma alternativa à pastilha para dormir e uma boa alternativa é ler. E há um livro muito recente, que eu acho que vai ganhar muitos prémios literários deste ano, que explica muito bem o que é a Rússia. Não, nós todos já lemos muitos livros sobre o que era a União Soviética. Forget it. Voltemos ao básico. A Rússia, que já lá estava e que lá continua. Se puderem, leiam o último livro do Simon Sebag Montefiore, que se chama The Romanovs, que explica como aquela família imperial, entre 1613 e 1917, expandiu o território e a ambição da Rússia, umas vezes de forma mais linear, outras menos. A segunda questão que eu queria mencionar é ainda a questão do terrorismo. O que é que mudou nesta vulnerabilidade de cidades como Paris, de cidades como Bruxelas, antes disso Londres, antes disso Madrid? O que é que mudou nessa vulnerabilidade? É que nós estávamos habituados a que o recrutamento do terrorista fosse feito a milhares de quilómetros. E, de repente, tomamos conhecimento que o recrutamento do homem que vai ser ensinado a matar e a suicidar-se é um europeu como todos nós. De segunda, terceira, quarta geração. Não me interessa. Do ponto de vista jurídico, é um nacional de um Estado europeu. E isso é uma coisa muito preocupante, porque que haja uma geração de jovens europeus suficientemente disponível para ir uns meses à Síria ou à Líbia, com ou sem conversão, preparar-se para aprender a matar sem problema de consciência e suicidar-se sem dúvidas existenciais, é uma coisa que impressiona muito que isso aconteça no nosso próprio território. O problema não é só que as bombas sejam colocadas na nossa Europa, é que os terroristas que as ponham sejam à luz do nosso direito, europeus como nós. E como sabem, as questões de nacionalidade são muito delicadas do ponto de vista de direito internacional. Porque uma coisa é retirar direitos de cidadania e impor penalidades. Outra coisa é o título da nacionalidade, que em circunstâncias apenas muito exíguas pode estar em causa, porque nós vivemos num mundo cujo direito internacional também se construiu contra a inexistência de párias. Tudo isto coloca questões novas. Onde é que a vulnerabilidade da Europa é extrema nesta matéria? É que, ao contrário dos Estados Unidos, que têm muitas agências de informação, não necessariamente cooperativas umas com as outras, a Europa não tem intelligence europeu. Eu diria, de uma forma diplomática, suficiente, mas de uma forma realista, não tem um mínimo, um módico de intelligence europeu. E é estritamente impossível combater o terrorismo sem cooperação no domínio da inteligência de segurança. Sem cooperação de intelligence, não há forma de procurar razoavelmente e sem prometer 100% de segurança, que neste mundo não é possível prometer
seja a quem for, mas não é possível sem cooperação dos serviços de inteligência. Ora, como sabem, os serviços de inteligência são o último reduto do Estado soberano. E, portanto, a última coisa que um Estado soberano quer partilhar com outro. Como a história dos Estados-nação é uma história muito europeia, nós estamos na zona mais delicada de exercício da soberania ou do que sobra da soberania. E isso torna muito difícil. Vocês assistiram a um facto aqui há pouco tempo, que é o exemplo do que não devia ter acontecido. Que a Turquia seja forçada a dizer publicamente que avisou um Estado da União Europeia do caráter perigoso que tinham 3 ou 4 pessoas. Que esse Estado da União Europeia não fez caso. Fez com eles o que não devia ter feito. Que outro Estado da União Europeia tivesse essa consciência e não tenha também avisado. Tudo isto vos dá a noção de como o terrorismo pode avançar um dia 100 km, no outro dia mais 100 km, no outro dia mais 100 km, chegar a um bairro perto de nós, sem que os serviços de segurança tenham suficiente fortaleza ou competência ou disponibilidade para cooperar. E isto não é coisa que se faça num dia. Eu fui Ministro da Defesa, sei muito bem o que isso é. A cooperação em matéria de intelligence é das coisas mais delicadas nas relações entre os Estados. Há ainda na questão do terrorismo uma matéria que eu deixaria em aberto. O facto do terrorismo ser uma caricatura da religião, usar uma caricatura da religião, e eu friso bem, faço parte daquelas pessoas que acreditam que a liberdade espiritual e o direito a ter fé e a viver a sua fé é essencial na dignidade humana. Portanto, eu não confundo a separação entre o Estado e a Igreja com a expulsão da vida espiritual do espaço público, que é o que em muitos sítios da Europa aconteceu. Uma espécie de tu vives a tua fé desde que seja em tua casa. Não. A fé está na história da Europa. Eu lembro-vos que há 15 anos atrás a Europa teve vergonha de escrever num projeto de Constituição que era herdeira da tradição judaico-cristã. 15 anos depois nós confrontamos-nos com o fanatismo abusivo e caricatural sobre a religião, desta vez a tradição muçulmana, à beira da nossa porta. Isto dá-vos um bocadinho o contraste do que é o desarmamento espiritual de um lado e o consentimento com o abuso da religião e dos textos religiosos do outro. Eu acho que é absolutamente essencial promover diálogo interreligioso e não confiaria isso aos Estados. E é essencial promover diálogo intra-islâmico entre os vários ritos do Islão. E começa a haver sinais de que há autoridades políticas e religiosas no Islão que estão empenhadas nisso. Eu dou-vos 2 exemplos. Sua Majestade o Rei de Marrocos, que é ao mesmo tempo chefe de Estado e comandante dos crentes, e Sua Alteza o Aga Khan. Para vos dar 2 exemplos de pessoas que eu tenho visto interessadas na única forma de procurar proteger o Islão da terrível reputação que o terrorismo lhe dá. Porque, evidentemente, o abuso e a caricatura do Islão são isso mesmo. Nós temos que ter o cuidado de saber separar as coisas e não as confundir, não fazer amálgamas. Bom. O terceiro pilar de preocupação que eu juntaria a este tem a ver com a próxima, com a crise das migrações.
Eu dou-vos 3 números para terem a noção de como, e eu aqui serei duro, o que aconteceu na União Europeia até hoje não tem outra designação possível que não seja colapso do sistema de decisão europeu. A Europa terá sido procurada, de acordo com estatísticas cuja fonte definitiva também não se conhece, por 1 milhão de pessoas nos últimos 2 anos. As instituições europeias só reconhecem um problema de 160 mil refugiados. Nunca mais ninguém ouviu falar dos outros 840 mil. Como se reduzir quantitativamente um problema resolvesse qualitativamente a sua permanência. Desses 160 mil, ao fim de 2 anos, estão redistribuídos pelos 28 países da União Europeia 6 mil. Do ponto de vista da credibilidade externa e da Europa como ator internacional, não há pior resultado que se possa apresentar do que este. A Europa vive uma crise com 1 milhão de pessoas que procuram a sua fronteira externa, reconhece apenas 160 mil, chama-lhes refugiados sem ter nenhum mecanismo para distinguir o que é verdadeiramente refugiado, procura de direito de asilo, o que é migração económica, ou o que é, em cada 1000 que cheguem, aquele ou aquela que pode vir a organizar uma célula perigosa. Não há sistema de detecção, não há sistema de intelligence, sistema de informação capaz de fazer esta separação. A política nos dias de hoje está muito transformada em dizer coisas bonitas na hora do telejornal para toda a gente ficar sossegada e de manhã acordar melhor, embora o problema esteja pior. Eu não acho que a política seja isso. Os espanhóis chamam a isso política bonita, que é só dizer coisas simpáticas, só dizer coisas que parecem bem e evitar as coisas difíceis. Dizer que aquele 1 milhão de pessoas são todos refugiados é dizer uma coisa que nós não temos sequer capacidade para aferir. Sim, uma parte considerável deles e delas fogem à guerra. Outra parte foge à pobreza. São 2 coisas diferentes. E pode haver aqui ou ali quem se aproveite do sistema para provocar, obviamente, insegurança na Europa. E é preciso tentar gerir as 3 coisas. Aquilo que eu queria chamar a vossa atenção é que uma Europa com mais de 500 milhões de cidadãos, confrontado com um problema de 1 milhão de pessoas, colapsa. E o que é que aconteceu? Schengen já não é o que era. As fronteiras foram provisoriamente restabelecidas numa série de países. O leste da Europa, e eu chamo a atenção para este ponto, o leste da Europa voltou à sua natureza, ou seja, às suas constantes diplomáticas. Uns definem-se porque são russófobos, outros definem-se porque são russófilos, e, portanto, a União deixou de ser o guarda-chuva para todos de uma nova entidade política e permitiu que regressassem os demónios, e alguns anjos, mas os demónios, sobretudo, do que eram, do que é a história do leste europeu. Lado bom. Há um único caso de sucesso razoável na gestão dos fluxos migratórios no território europeu. Esse caso, há 10 anos, era um problema permanente. Hoje, é o único caso de gestão equilibrada dos 2 lados, do lado da partida e do lado do destino, do fluxo migratório. É entre Espanha e Marrocos. Há 10 anos, se esta conferência fosse feita nesse tempo, era um problema permanente. A Espanha e Marrocos conseguiram um sistema de cooperação que, ao mesmo tempo, com a cenoura e com a coerção, com a coerção e com o convite, conseguiu fazer uma gestão equilibrada, e os europeus deviam olhar para os casos de êxito nos problemas mais difíceis e procurar ver se eles eram aplicáveis na fronteira da Grécia, se eram aplicáveis na fronteira italiana, se eram aplicáveis na fronteira com a Turquia.
E por falar em Turquia, não deixa de ser uma ironia. Eu estou à vontade, porque tenho uma posição também aqui muito heterodoxa. Eu acho que se a Europa tem que crescer, deve crescer para a Turquia. E, portanto, ao contrário de muitas das pessoas na Europa, eu sou favorável à adesão da Turquia à União Europeia. E, por muito que isto impressione, eu, tudo visto e somado, tendo que fazer uma escolha, escolheria a adesão. O que eu vejo é que uma Europa que não é capaz de distribuir mais do que 6.000 pessoas por 28 Estados, que assiste impotente a notícias terríveis. Eu ouvi há uma semana, quando saí da Europa, na semana anterior tinham morrido 1.000 pessoas no mar. Nós não podemos falar disto. Morreram 1.000 pessoas no Mediterrâneo. Nós não podemos falar nisto como quem está a falar de uma caneta. Mas a Europa é uma Europa de valores ou é... A Europa só faz sentido se tiver uma dimensão valorativa desse ponto de vista. Nós não podemos olhar como quem não ouve, como quem não vê, como a gente aprendeu na igreja. Pelo menos eu aprendi. Peço desculpa que foi. Eu vejo, eu leio e eu ouço. Eu não posso ignorar. Mas isto não queria deixar de vos dizer que é uma grande ironia da situação da Europa neste momento, que os maiores adversários da entrada da Turquia na União Europeia sejam exatamente aqueles que entregam nas mãos da Turquia a segurança da Europa do ponto de vista de refugiados. Então a Turquia é má para estar dentro da União Europeia, mas já é boa para ser o último reduto e a última comporta. By the way, a Turquia tem 3 milhões de refugiados. Não colapsou. Nós temos 1 milhão. Em 5 centenas de milhões. E colapsámos desta maneira. Acho que isto devia obrigar as pessoas a pensar. As coisas não correram bem na crise dos refugiados. A quarta questão que eu queria chamar, e penúltima, a atenção, é a questão do Reino Unido. Eu diria que vem aí uma semana muito complicada. Vem aí uma semana... Chamava a vossa atenção, vocês ponham nas vossas agendas 23 e 26 de junho. A 23 há referendo no Reino Unido, a 26 há eleições em Espanha. Eu começo por dizer que é outra ironia que nós estamos a viver, que o destino da Europa tenha sido entregue nas mãos dos ingleses, que são, by far, o povo mais eurocético da Europa. Bom, a senhora Thatcher nunca convocou um referendo sobre a questão europeia. Votou a favor no referendo que levou o Reino Unido à União Europeia e depois, como sabem, vivia todos os dias com um pé dentro e um pé fora. At the end of the day dizia I want my money back e teve-o. E no dia seguinte acordava dentro da União Europeia. Essa gestão de posições, às vezes contraditórias e, porventura, equívocas, é às vezes a única maneira de evitar uma ruptura entre dilemas impossíveis de resolver. Seja como for, vai haver um referendo que é nem mais nem menos do que sobre o Reino Unido fica ou sai da União Europeia. Eu espero que o fica prevaleça, mas não tenho nada a certeza que isso venha a acontecer. E de resto, recomendaria vivamente que em referendos, em Estados soberanos e em particular no Reino Unido, personalidades estrangeiras se abstivessem de fazer considerações ou dar conselhos moralistas sobre o que os ingleses devem fazer. Os ingleses são a mais antiga democracia, a melhor, a meu ver, e a mais antiga democracia da Europa. Sabem muito bem a escolha que vão fazer
E eu acho que serem demasiado aconselhados como se fossem crianças ou tratados intelectualmente com excesso de simplismo não melhora o caso. Mas dito isto, não tenho a certeza. Queria só chamar a vossa atenção para o seguinte. Se houver um não, e neste momento tanto é possível que haja um sim como que haja um não, há 3 circunstâncias, 2 delas não óbvias, que eu queria chamar a vossa atenção. A óbvia é que há um soco, cai uma pedra muito dura sobre o mercado interno da União Europeia. A Inglaterra tem uma das economias mais competitivas numa Europa em perda de competitividade. E a ideia de que os ingleses saem não reforça, evidentemente, a ambição da Europa. Depois há 2 coisas que não estão à vista. A primeira, imaginem que há um não. Qual é a reação do continente no dia seguinte? Eu digo continente porque, como sabem, os ingleses têm uma visão muito específica do seu lugar geográfico. Há uma velha história do jornalismo que é muito divertida. Quando havia muito mau tempo no Canal da Mancha, um dos grandes jornais ingleses punha em primeira página, em manchete, no dia seguinte, a Europa está isolada. São maneiras de ver o mundo, mas também maneiras de defender o interesse estratégico permanente da nação. Bom, e o que vai acontecer... Imaginem que há um não, especulativamente. No dia seguinte, vocês acham que há lideranças políticas na Europa em condições de dizer vocês querem sair? Então vão ficar para trás porque nós vamos avançar. Eu acho que neste momento essas lideranças políticas na Europa não existem. Até porque estão quase todas ameaçadas por forças extremistas. O que significa que qualquer ideia política de avanço do continente ou da Europa sem o Reino Unido implicaria partilha de soberania reforçada e isso é um convite à ascensão dos extremos que ameaçam, neste momento, as lideranças políticas europeias. Terceira e última questão que eu queria chamar a vossa atenção. Se vencer o não, eu estou absolutamente convencido que se vai abrir a mais sensível de todas as caixas de Pandora na Europa. Chama-se problema das nações sem Estado. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem que o Reino Unido diz não. No dia seguinte, a Escócia vai dizer eu quero ficar na Europa. Isso é uma coisa dos ingleses, que são gente excêntrica, como eles gostam de dizer uns sobre os outros, de forma, aliás, divertida. Isso é uma coisa dos ingleses. Nós, escoceses, somos a favor. Aqui a Europa ganhou largamente. Eu sou forçado a sair do Reino Unido para poder ficar na Europa. Dirão, isso é lá uma questão dos escoceses. Não. Pensem o que é que um catalão pensará quando ouvir isso. Há uma maneira de sair de Espanha e ficar na Europa? Pensem o que é que um lombardo dirá. Eu posso ficar na Europa? Eu, norte de Itália, produtivo, competitivo, posso deixar de ter que pagar, como eles gostam também de dizer, o sul e ficar na Europa? Olhem para a Bélgica e para o que todos vimos. Entre Valões e Flamengos há muito pouco tempo. Um dos problemas deste referendo é que o Reino Unido é compósito. A Inglaterra dirá sempre não. E a Escócia dirá sempre sim. E se ambas tiverem que escolher um não ou um sim relativamente à União Europeia, é preciso perceber se a União Europeia recusará a tentação de acolher os escoceses. E o que é que sucede no dia seguinte em todas as outras nações sem Estado que se repetem por essa Europa fora? Bom, eu só queria chamar a atenção
porque eu acho esta caixa de Pandora a mais perigosa de todas. Porque nos convoca para toda a história do continente e para as suas constantes. Por fim, porventura, o problema mais estrutural, e eu gostava tanto que nós vivêssemos neste momento um tempo em que, por exemplo, coisas tão importantes para o crescimento económico global, como o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, não fossem questões controversas, pudessem avançar. E eu acho que desta vez, com a evolução política que houve, nomeadamente na Argentina, se o acordo Mercosul e União Europeia não avançar, também é preciso procurar responsabilidades do lado de lá. Quem é que estará a ser protecionista? Não é preciso procurar muito para achar a resposta. Dito isto, que é um parênteses, porque eu acredito que quanto mais comércio aberto, mais amizade entre os povos, mais garantia de segurança e mais crescimento económico. O protecionismo é muito bom para ganhar eleições, mas empobrece as nações, dramaticamente. Eu chamo sempre a atenção dos meus amigos brasileiros para o seguinte: comparem os níveis de crescimento dos países da Aliança do Pacífico. México, Chile, Colômbia, Peru. Países com um grau de comércio aberto sobre o PIB muito superior. Quando há crescimento, crescem mais. Quando há contração, contraem menos. O comércio aberto tem os seus adversários, mas constitui uma fonte de oportunidades para as nações. Com certeza, com riscos. Mas as oportunidades são muito maiores. Este raciocínio não é fácil de ter na Europa dos dias de hoje. A Europa tem um grande problema de competitividade. Vamos lá ver. Saibamos colocar as coisas em contexto. A Europa continua a ser o continente mais disputado para viver, mais procurado para visitar e, em certas avaliações quantitativas, mas precárias, o maior bloco económico. Agora, eu deixo-vos dois. Olhem para a lista das 10 maiores companhias do mundo. A primeira europeia é a 12ª. E não é europeia no sentido estrito, é Suíça. Olhem para a lista das primeiras 10 companhias digitais do mundo. Vejam se lá descobrem alguma europeia. A soma de globalização e digitalização mudou a natureza do crescimento, a natureza do trabalho e a natureza da balança de poder entre as economias. Isto, porventura, aflige muito os europeus, mas é assim. Deixem-vos dar alguns exemplos. A maior companhia de táxis do mundo não tem um único táxi. Chama-se Uber. A maior companhia de alojamento do mundo não tem um único hotel. Airbnb. A maior editora do mundo não tem uma única livraria, Amazon. A maior produtora e distribuidora de cinema não tem uma única sala de cinema, Netflix. O maior inventor e produtor de conteúdos nos novos mídia não produz conteúdos. Facebook. E eu podia continuar a desenvolver essa lista. Coisa estranha. Eu não mencionei europeus nesta lista. Os factos mais modernos da economia estão a escapar à Europa. E eu dou-vos outro exemplo. Um americano muda 11 vezes de trabalho e de emprego, portanto, no sentido de emprego. Um americano muda 11 vezes de emprego ao longo da vida. De emprego e de cidade. Ou seja, tem mobilidade, tem flexibilidade. Eu posso cair no desemprego, mas há economia suficiente para me contratar
um mês depois. Eu encerro etapas, mas reparto, começo a etapa seguinte. Vocês sabem quantas vezes, em média, os europeus mudam de emprego ao longo da vida? 3, 2. A melhor hipótese é a anglo-saxónica e aproxima-se dos 5, que é menos de metade. A globalização mudou a natureza do trabalho. Eu não consigo entender. Isto quer dizer o que é... Aqui não vou ser nem realista, nem pessimista. Aqui vou ser ideológico. Se a Europa continuar a ser serva da ideologia dos direitos adquiridos para toda a vida, vai acabar mal. Culturalmente, ideologicamente, hoje em dia, a ideologia dos direitos adquiridos para toda a vida é o oásis dos demagogos, é o paraíso dos populismos, mas é simplesmente impraticável na verdade dos factos. Não é possível, no século XXI, prometer empregos para toda a vida. Onde é que eles estão? E para haver pensões integrais, é preciso que haja demografia e crescimento económico. E se não houver, como na Europa não há, é melhor deixar os mais jovens programarem uma parte das poupanças deles. Porque se estiverem à espera que a conta dos demagogos e dos populistas der certo, não vai dar, não. É preciso encontrar ativos que trabalhem, mais ativos, para pagar mais pensões, felizmente mais anos. Isso não é um assunto de direita nem de esquerda. É um assunto de taxas demográficas e taxas de crescimento económico. De onde? Eu acho, com toda a franqueza, há um relatório que saiu recentemente, há um mês, do Banco Europeu de Investimentos e que é muito impressionante sobre o problema da competitividade entre os Estados Unidos e a Europa. Nós estamos muito habituados, por exemplo, uma das razões pelas quais, às vezes, os americanos se cansam de andar a garantir, umas vezes bem e outras vezes mal, aquilo que eles acham que é a segurança do Ocidente, é que o Ocidente quer essa segurança, mas depois quer dizer mal dos americanos, e, portanto, eles também se cansam disso, como é normal. Mas há uma coisa em que a crítica de esquerda aos americanos não tem razão nenhuma. Sim, senhor, o sistema económico americano é muito competitivo, às vezes injusto. Pois é, mas tem o dobro do crescimento da Europa e tem pleno emprego. 4,9% de desemprego. O Brasil tem 11%, a Europa tem um problema de desemprego jovem trágico. E eu vou continuar a não querer olhar para os factos, a não querer olhar para a economia como ela está, a não querer perceber a globalização e surfar a globalização. E continuar a dizer, eu vou-vos garantir empregos no Estado para toda a vida, ou pensões públicas para toda a vida. Isso é mentir às pessoas. É mentir às pessoas. Tragam aqui alguém que demonstre como é que vai fazer isso. Sem ser com os impostos dos outros. Isso a senhora Thatcher tinha toda a razão. O socialismo é sempre muito bom até que acaba o dinheiro dos outros. Como ela dizia, a frase não é minha. Estou a falar no sentido genérico, ideológico. Eu acho que é muito difícil ser socialista em globalização. E é por isso que certas forças que deveriam ser de centro-esquerda acabam por fazer derrapagens para a extrema-esquerda. Isto é só para... Eu queria chamar a vossa atenção. Neste momento, a economia americana tem um crescimento médio de 3% e tem 4,9% de desemprego. Não é sequer comparável com o que nós vivemos na Europa. E atenção que na Europa há uma coisa que é muito perplexizante. E que é contra tudo aquilo que a geração dos meus pais ou a minha geração aprendeu. O crescimento económico garante o pacto social. Isso é verdade na China, porque há muita gente a sair da pobreza para uma incipiente classe média. Isso é verdade na Índia. Isso é verdade na América Latina, que é beneficiária líquida da globalização. Ao contrário do que dizem os alternativos. Na Europa, é possível ter um país como a Espanha, com 3% de crescimento económico, o dobro da média europeia, e o desemprego jovem continuar nos 40%. O que é que isto quer dizer?
que uma parte da população fica de fora desse crescimento. E, portanto, o crescimento que nós nos habituamos a considerar como o fator essencial para manter o equilíbrio social e poder ir avançando, deixou parcialmente de ser assim. E isso sente-se sobretudo na Europa. A Europa está a reagir mal à globalização. E todos nós percebemos isso. A Europa acha que a globalização tem uma visão estritamente unilateral. O meu posto de trabalho está ameaçado, a minha segurança está em risco, eu já não posso ter os projetos de vida que fiz com base em certezas de há 30 anos. Esquecem-se que do outro lado da fronteira do mundo há centenas de milhões de pessoas que conseguiram uma coisa extraordinária. É que deixaram de ter a certeza no dia em que nasceram que iam ser pobres até ao dia em que morressem. E isso é imparável. Ninguém vai travar a globalização. E a globalização tem, obviamente, vencedores e perdedores, mas não é estática. A globalização é uma enorme oportunidade. E não é apenas para o outro lado do mundo. Mas a Europa tende a vê-la como uma ameaça e não como uma oportunidade. E esse era com esse ponto que eu terminaria. Voltando ao princípio, eu acho que tudo isto é verdade, tudo isto é, como se diria em Portugal, tudo isto é verdade, tudo isto é fado, tudo isto é melancólico, tudo isto é preocupante, tudo isto é perplexizante, mas não se esqueçam de uma coisa. A União Europeia é, do ponto de vista institucional, um OVNI, é um objeto, ou um OPNI, se quiserem, um objeto político não identificado, porque nunca se tinha feito antes, e também ninguém fez igual. Mas sem União Europeia, o risco de perder a paz é enorme. E sem paz, perde-se a prosperidade, de certeza, mais depressa. Muito obrigado.